Eu sei que para algumas pessoas é um pouco difícil de acreditar, mas eu juro que eu gosto muito de morder a língua, eu gosto muito de assistir a um filme achando que eu não vou gostar, né, ir com ranço, e aí quando eu vejo eu vou lá e me surpreendo. Eu já devo ter falado isso aqui no canal algumas vezes, e quem me acompanha há um bom tempo sabe que isso não é uma coisa tão incomum assim, de vez em quando acontece. E eu juro que durante pelo menos 1 hora e 20, talvez 1 hora e meia, eu achei que isso fosse acontecer com esse I Care A Lot, o Eu Me Importo, que é um filme original Netflix, pelo menos aqui no Brasil, tá? Ele tá saindo pela Netflix, mas em outros lugares ele pode estar saindo pela Amazon também. E é um filme com a Rosamund Pike, que aqui interpreta uma mulher chamada Marla Grayson, muito bem sucedida, que vive basicamente de dar golpes em pessoas idosas que, segundo ela e uma médica que está ali de conluio com as atividades e as falcatruas dela, são idosos debilitados, não têm condição de cuidar do próprio patrimônio, são sozinhos, não tem quem cuide. Ela, como alguém que, já diz o título, se importa, né, vai lá e insiste ao juiz que conceda a ela toda a liberdade para administrar os bens dessas pessoas. Ela faz isso, ao que parece, há um bom tempo, e o filme vai começar meio que no momento em que ela descobre uma nova vítima, né? Só que essa vítima é um pouco mais complicada, é uma situação um pouco mais complicada para ela do que ela imagina. Ela vai estar mexendo num vespeiro aí, que quem viu o trailer pode mais ou menos imaginar do que se trata. E bom, apesar de algumas participações muito boas, especialmente o Peter Dinklage, né, no papel ali de um antagonista, é o máximo que eu posso dizer, a Rosamund Pike é realmente o eixo gravitacional do filme, né? Não tinha como ser diferente. E eu sempre gostei da Rosamund Pike, na verdade, desde o Orgulho e Preconceito, do Educação, mas claro que foi no Garota Exemplar, do David Fincher, que eu e o mundo inteiro descobrimos o talento e a versatilidade extraordinárias dela, né? É um papel que realmente é um presente para um ator, para uma atriz talentosa como essa, revelar ali todos os poderes em vários níveis, né? É um papel bem camaleônico, em que ela pode ser pelo menos uns 5 personagens diferentes numa só. E aqui no I Care A Lot ficou claro para mim assim que eu vi o trailer, que eles queriam explorar justamente o que fez mais sucesso no papel dela no Garota Exemplar, né? Que é esse lado mais calculista, esse lado frio, principalmente esse lado camaleônico, ou seja, a capacidade dela de fazer esse sorriso e dar esse olhar super maligno, né? Para dar essa sensação de que algo tá errado e algo vai acontecer, né? Esse papel de mulher perigosa, de mulher fatal. Só que isso fica meio que na teoria no I Care A Lot. Eu gosto muito da primeira hora de filme, principalmente porque ele lida de maneira bem satírica e bem óbvia mesmo, com a corrupção e com a ingenuidade meio boboca de alguns personagens ali no meio. Tem um ar cômico, apesar do filme nunca chegar, na minha opinião, a ser uma comédia de fato, ele tem um ar cômico e satírico nessa primeira metade que eu acho que cola bem inclusive com a interpretação da Rosamund Pike. A encenação do filme é cheia de planos simétricos, né, de cores muito vivas e às vezes muito soft, né, justamente para dar aquela cara agradável com o sorriso dela quando chega dizendo que, né, com a ordem judicial ali para recolher a idosa vítima da vez. E apesar de algumas coisas, algumas facilitações que muita gente poderia chamar de furo de roteiro, né, enfim, é uma coisa que eu considero inclusive bem ultrapassada ficar reclamando desse tipo de coisa, já que cada filme tem sua própria ideia de universo e tem suas próprias regras, né? Eu acho que o filme se movimenta muito bem. Não são coisas que eu, pelo menos, enquanto assistia, fiquei parando pra perceber, fiquei parando pra me incomodar. Eu senti que aquilo fazia parte dessa brincadeira, nessa coisa meio satírica. Só que o filme vai gradativamente entrando no território do thriller, né? Entrando no território do suspense. E enquanto ele se atém a situações mais específicas, como por exemplo uma fuga muito divertida ali de um asilo de idosos, né, a coisa flui bem. E daí entra a segunda metade do filme, em que o diretor, o Jay Blackson, que o único filme dele que eu vi até hoje foi A Quinta Onda, que é um filme pavoroso, ele começa a querer humanizar demais a personagem. Ele começa a trabalhar alguns elementos dramáticos aqui para tornar a história um pouco mais séria. E isso poderia até funcionar, inclusive isso funciona brilhantemente bem num filme que eu ainda vou trazer aqui pro canal, que é o Promising Young Woman, que eu já vi, mas aqui não dá tão certo, porque tem um momento que ele fica muito indeciso entre tornar essa personagem uma psicopata total, né, uma personagem totalmente fria, totalmente calculista, dentro desse universo que está conspirando contra ela, e em outros parece que ele quer dar a ela uma certa profundidade, que a Rosamund Pike tenta fazer ser ao máximo crível, mas que fica parecendo falso. Chega um momento, inclusive, em que parece que ele quer fazer com que você se importe
com a licença do trocadilho, com a personagem, só que você àquela altura já sabe muito bem como ela é, já sabe como ela age e sabe também que tudo que está acontecendo ali é consequência, inclusive, da própria estupidez dela, por assim dizer. Por um lado, eu não posso negar que o filme me prendeu. Em momento nenhum eu estava disperso ali diante daquela história ou sem curiosidade de saber onde aquilo ia dar. E de verdade, eu ainda estava gostando mesmo nessa virada irregular, na minha opinião, para a segunda metade. Mas aí, quando entram os últimos 5 minutos de filme, pra mim, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo porque, primeiro, ele começa a suavizar demais e fechar de maneira muito redondinha uma coisa que poderia terminar de modo super cínico e super forte, super impactante e principalmente super sarcástico, né? De repente até retomando aquele elemento do começo do filme, né? Aquele elemento satírico. E pra piorar, nos últimos 20, 30 segundos de filme, ele praticamente ateia fogo a si mesmo, né? Tudo aquilo que ele estava conseguindo sustentar dentro ainda de uma chave meio publicitária, né? Lá nos últimos segundos a coisa descamba, porque ainda por cima entra um moralismo que não cabe dentro dessa história aqui. No geral, então, eu gosto da primeira metade, não gosto muito da segunda e detesto os minutos finais. Então o saldo é complicado. Claro que, no final das contas, é uma ideia interessante que instiga uma certa discussão. Então é um filme que eu fico curioso em saber o que as pessoas acharam. Então coloque aqui embaixo o que é que você achou do I Care A Lot, Eu Me Importo, com a Rosamund Pike, dirigido pelo Jay Blankson. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo até aqui, gente. Se vocês de fato curtiram, vou pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e de clicar no sininho das notificações, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.